Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Daniel Paulista. A gente começa as perguntas do Tilon, do Diário do Pará. Bom dia, Daniel. Bom dia. A campanha do Remo nesse começo de campeonato, ela vem sendo uma campanha, para alguns, surpreendente, mas é a campanha que, se for mantida uma regularidade, a campanha fica na parte de cima da tabela, talvez até brigar pelo acesso. Em todas as entrevistas coletivas pós-jogo, tu sempre prega a cautela, sempre repete que é o começo do campeonato ainda, muita coisa vai mudar, teu próprio trabalho também, de certa forma, inicial. Eu queria que tu fizesse um paralelo, como é contar, lidar com esse sentimento da torcida, que tu já deve ter visto no dia a dia, na rua, nas redes sociais, e o trabalho que é feito dentro de campo entre vocês, da comissão técnica, jogadores, desse sentimento até de empolgação de grande parte da torcida. Bom dia. Eu vejo com naturalidade essa questão, porque eu entendo, torcedor é paixão, torcedor é emoção. O time largou bem na competição, como você disse, talvez para alguns surpreendente, né, de uma maneira talvez até que não se esperava, mas assim, nós aqui dentro nós temos sempre que trabalhar com muita serenidade, né, com muito foco, porque particularmente eu e acho que todos os atletas aqui também, os funcionários que já vivenciaram outras Série B, sabemos a dificuldade que é, né? Você disputar um campeonato de pontos corridos é muito complicado. Vai ter momentos que você vai estar muito bem, momentos de oscilação que são naturais dentro da competição, então por isso que também não há a empolgação nos momentos bons, nos momentos positivos, onde se conquista resultados expressivos, mas também não pode também haver o desespero quando a oscilação ela acontecer. Você tem que entender e tem que ter esse equilíbrio, que em todos os momentos tem que ter essa serenidade, porque o campeonato é difícil, não existe jogo fácil, não existe esse jogo aqui vai ser mais difícil. Não, todos os jogos têm um impacto muito grande na competição. Então, por isso que a gente sempre prega a cautela, porque eu sei que o externo, ele acaba ficando muito emotivo, vamos dizer assim, com o momento da equipe, tanto no momento positivo quanto no momento negativo. Mas nós aqui dentro temos que manter o equilíbrio, porque equilíbrio é tudo para tentar buscar o objetivo. Vocês passaram por uma mini maratona de jogos, são de viagens, muito desgastantes, inclusive com problemas na última volta, né, de retorno de Criciúma, e você sempre destacou o desgaste que isso traz para o elenco, o prejuízo para o trabalho, porque você basicamente tem que dar descanso para os atletas, e agora vocês vão ter o inverso, vocês só voltam a viajar, jogar no dia 18, quando volta a jogar fora, vocês vão ter 2 partidas seguidas aqui dentro, e mais 2 pela decisão do Campeonato Paraense. Não tem tanto espaço assim, mas você pelo menos não tem viagem. Eu queria que tu falasse a importância para o teu trabalho, para a parte física, inclusive, dos jogadores, desse período aqui em Belém do Pará, sem viagem, sem esse deslocamento, só treinando e jogando, obviamente. Bom, primeiro que eu destaco muito ter tido a oportunidade de ter aquele período de 12 dias em Barcarena, que foi, acho que, muito importante para o nosso trabalho hoje estar sendo desenvolvido da maneira como ele está prosseguindo. Acho que foi um período importante, mas assim, eu estou completando por volta de 1 mês e 10 dias aqui no clube, e nesse período já são 7 jogos, né, com viagens, né, e lógico que a gente teve ainda uma abertura de 12 dias, como eu estou dizendo, em Barcarena, que não houveram jogos. Mas eu saliento muito também a dinâmica dos atletas, assim, o esforço que eles estão tendo, porque não é fácil você jogar, descansar, viajar. Alguns empecilhos ainda dificultam mais a nossa situação, né? A volta de Criciúma, por exemplo, a gente saiu 1h da madrugada, né, de Criciúma, e foi chegar 1h30 da madrugada do dia seguinte aqui em Belém. Então, quer dizer, nós ficamos mais de 24 horas nesse processo de retorno, né?
vai para de ônibus para Florianópolis, pega o voo que seria para Belo Horizonte, aí não desce em Belo Horizonte, vai para o Rio, desce no Rio, volta para o aeroporto, pega para Belo Horizonte de novo e depois vem para Belém. Isso é muito desgastante, com certeza. É claro que o mês de maio, ele é um mês que, em termos de viagens, nos ajuda, porque a gente consegue, no período curto de recuperação entre um jogo e o outro, porque vão ser muitos jogos no mês de maio, a gente consegue, pela estrutura do clube, acelerar o processo de recuperação dos atletas, porque estão aqui, né, e a estrutura aqui acaba tendo todo o processo bem executado. Então, é um fator que vai nos ajudar nessa caminhada difícil que nós vamos ter no mês de maio. Mas é lógico que o desgaste ele sempre vai acontecer, porque o que mais dificulta são sempre os jogos, porque um jogo atrás do outro nunca é fácil, né? Tem o desgaste físico, tem o desgaste psicológico, porque vão ser jogos que vão exigir da parte mental também uma equipe muito fortalecida, porque vai precisar, porque são jogos decisivos, jogos extremamente importantes. Mas eu acho que nós estamos bem preparados, não só os atletas, mas como toda a estrutura do Clube do Remo para suportar esse período de jogos aí que nós teremos pela frente. Daniel, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco na sala de imprensa. Você, Daniel, continua invicto, graças a Deus, frente ao comando do clube, frente à equipe do Remo, e 2 competições agora em jogos, né? 2 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 jogos, como disse o Tilon aqui, 2 jogos para decidir o Parazão. Como conciliar? As competições são diferentes. Nesse momento em que esses 4 jogos, para ti, tanto faz, é a mesma situação, você já observou que você não vai poder contar com alguns jogadores que foram inscritos, né, como diz o Tilon, com um elenco diferente. Qual a tua estratégia aí você já estudou para vencer esses 4 jogos logo? Vamos botar nesse pacote aqui 4 jogos, que é para dar mais tranquilidade, conquistar um título regional e seguir adiante em busca sempre do G4. Bom trabalho, sucesso para você, tá certo, Daniel? Obrigado. Primeiro que assim, a invencibilidade não é do Daniel, né? Ela é compartilhada com todos, né? Eu não trabalho sozinho, existe toda uma equipe, não só os atletas, mas uma equipe toda trabalhando do Clube do Remo, extremamente capacitadas, inclusive todos os departamentos funcionando muito bem. Eu acho que isso é o efeito dos resultados. Todo mundo trabalhando bem, todo mundo remando para a mesma direção. Isso aí é extremamente importante para que o trabalho ele flua com naturalidade. Claro que a gente sabe que o nosso desafio pela frente ele é muito grande. Primeiro porque no Campeonato Brasileiro, pelo momento que nós estamos vivendo, a gente vai aumentando sempre a expectativa de resultados melhores e sempre figurar nas primeiras posições. Acho que temos condição para isso, mas sabemos da dificuldade que teremos, né, dos jogos que teremos pela frente, dos adversários, e depois teremos os jogos que vão decidir o campeonato estadual. É claro que nós temos que ter, assim, a gente vive aqui dentro de jogo a jogo, sabendo, claro, da responsabilidade e do tamanho dos jogos que nós teremos pela frente. Mas não adianta eu pensar daqui 2, 3 jogos, sendo que eu tenho um jogo extremamente importante, que é o Amazonas, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo de fazer uma boa apresentação, procurar mais uma vitória, crescer ainda mais na Série B. Passando o Amazonas, claro, aí a gente vai focar nos jogos decisivos do campeonato estadual e assim sucessivamente. Com relação a essa classificação aí, Daniel, você tem que olhar, né? Aquele ditado que diz, fritando o peixe olhando para o gato, né? Você, logicamente, todo mundo está preocupado. Essa classificação aí, o primeiro colocado lá tem, salvo engano, 10 pontos, 11 pontos. De repente, o Remo, se vencer, dependendo da combinação de resultados, o Clube do Remo passa a ter 12 pontos e assumir lá na competição. É isso que você falou ainda há pouco, que é competição extremamente difícil. De repente você está no inferno, de repente pode estar no paraíso 1 ou 2 rodadas.
A competição ela é muito equilibrada, a classificação ela mostra isso, os números mostram isso. Nós temos que procurar sempre pontuar. Eu acho que nesse momento de início é importante nós pontuarmos, nós estarmos no pelotão de frente, né? Sempre com essa expectativa de buscando uma melhora, porque eu faço um parâmetro assim, nós comemoramos o empate em Criciúma, porque sabemos da qualidade do adversário, a maneira como o jogo se desenhou, mas assim, nós iniciamos aquela rodada no G4 e mesmo pontuando fora de casa, nós hoje estamos em 9º. Então, para você ver que há muitas equipes na disputa e às vezes um empate ele te joga lá para trás em termos de classificação, mas em termos de pontuação, é uma pontuação que quando você vence, você novamente cresce na competição, vai lá buscar os primeiros lugares. Então é o que nós estamos procurando fazer. Voltamos agora para a nossa casa, onde o torcedor ele é papel fundamental também nessa caminhada. Nós precisamos do apoio dele, da arquibancada, né, do fortalecimento dessa equipe na competição, para que juntos a gente consiga sempre grandes resultados, e vamos lutar muito para que o Remo possa fazer mais uma grande vitória no próximo final de semana e com esses 3 pontos figurar entre os primeiros lugares, sabendo sempre da dificuldade que vai ser. Você já está com o time pronto para o jogo de sábado? O torcedor está aí prometendo lotar o Mangueirão. Não, o time está treinando, está pronto, não só o time, mas como todo o elenco. Nós trabalhamos os jogadores todos da mesma forma. Quem vai iniciar, quem não está iniciando também recebe o mesmo conteúdo, o mesmo estímulo dentro dos treinamentos. Por isso que o Remo tem tido uma equipe preparada na busca pelos resultados. E é mais uma vez dessa forma que nós vamos encarar a equipe do Amazonas.